nosso bom dia aqui para o José Chaides, do PDT, mais um candidato a prefeito na cidade de Bauru. Chaides, prazer aí e obrigado por retornar aqui ao Informação. Bom, eu que agradeço, Marcos, Tizoco e os ouvintes. Vamos estar aqui hoje falando da gente, das propostas já e nessa luta que temos aí pela cidade. Chaides, você já trabalha há um bom tempo, já discute a cidade há um bom tempo, até mesmo, né, pela sua profissão, pela sua atividade, mas é claro que é sempre muito importante que, agora que você está falando, né, como postulante à vaga de prefeito, o nosso ouvinte, o eleitor, possa te conhecer um pouco mais para além do professor. Sim. Né? Fala um pouquinho do José Chaides de Sampaio Alves, para que o nosso ouvinte possa conhecer. Conta rapidamente sobre você. Bom, eu sou doutor em Planejamento e Urbanismo pela USP, mas a minha história começa lá na roça, em Minas Gerais, até os 14 anos. Estudei numa escola pública desde sempre. Recebi uma bolsa de estudo de uma prefeitura, que me conseguiu tirar da minha cidadezinha, porque eu era um artista, trabalhava com... Aí fui fazer segundo grau em Juiz de Fora. De lá eu fiz vestibular em São Paulo e passei. Trabalhei na empresa privada, fui gerente. E depois eu decidi, junto com a minha mulher, a gente vir para Bauru, porque eu já dava aula aqui na fundação, esporadicamente. E fixei aqui, fui secretário de planejamento em 93, de 93 a 95. E aí que começa essa história que me levou para gostar da gestão urbana, né? Já naqueles anos, de 93 a 95, eu fiz inovações aqui em Bauru, de conquistas de terras para avenidas, tipo Nações do Norte, Múcia Tobias, projetos ligados a sistemas de creches, sistemas de escolas, postos de saúde, áreas verdes, né? Mas especialmente essa questão da gestão de terras, não precisar gastar dinheiro com desapropriações milionárias, nada disso. E isso foi me levando para aprofundar esse trabalho. Depois disso, voltei para a academia e fui trabalhar. Trabalhei em cerca de 30 cidades, sempre com partidos diferentes, com gestores diferentes, cidades grandes, cidades pequenas. E um caso emblemático foi a da reconstrução da cidade de São Luís do Paraitinga, que tinha sido destruído pelas águas. E a gente teve essa experiência riquíssima de gerir uma equipe de 12 equipes, na verdade, da Unesp, que ajudaram a reconstruir aquela cidade. E esse gosto, né, esse amor pela vida pública foi ganhando força, e a gente começou a perceber que a nossa missão em Bauru não tinha acabado. Muito pelo contrário, né? Que a gente tinha um espaço para estar discutindo a cidade, e é por isso que nós estamos aqui hoje. É a sua primeira incursão do ponto de vista prático, né, para uma campanha política como candidato a prefeito. Como é que está sendo construir, e seria interessante também que você colocasse alguns pontos que você considera importantes no seu plano de governo. Como é que vocês estão concebendo isso, à luz, é claro, né, do próprio partido que vocês representam, que é o PDT? Olha, na verdade, Zoco, eu já tive outras incursões, tá? Em 2002, eu fui candidato a deputado estadual. Ah, sim. Né, na época pelo PT, e a gente teve até cerca de 8.000 poucos votos, sem televisão, sem rádio, foi na canelada mesmo, no pé no chão. Então a gente tem uma história assim muito grande com isso. E aqui o PDT, na verdade eu digo que o MCDR, o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, que é um movimento dentro do PDT, me encontrou. A gente faz um trabalho com comunidades carentes, com o pessoal ligado à moradia social, com os indígenas urbanos, com os idosos, com os planos diretores de bairros e de cidades há muito tempo. E esses são movimentos de base, não são movimentos de organização da comunidade. E o PDT já estava no PDT, filiado, e esse movimento é que enxergou isso como uma ação de exemplo, assim, que talvez levasse para o partido, inclusive, de como trabalhar essas realidades, essas necessidades das comunidades dentro do próprio partido. E isso acabou me alçando num conhecimento, inclusive nacional, que me ajudou
a fortalecer essa ideia da candidatura e que estamos aí. Chaydes, explica para o ouvinte do Informação como é que é o seu plano de governo, por favor. Olha, nós temos um plano que pautado especialmente, primeiro, na história do PDT. Tá? O PDT é um partido reconhecido no Brasil todo, especialmente pelos seus projetos de educação, né? Que vem desde o Brizola, o Darcy Ribeiro. E aqui em Bauru, nós temos o privilégio de termos a Ana Maria Daibem, né, que foi secretária de Educação do governo do Tuga Gerami. Ela é esposa do Isaías Daibem, que foi vereador e que é uma especialista em educação. Então, essa é uma das áreas assim fundamentais do nosso projeto de governo, tendo em vista a realidade que a gente tem hoje da cidade, nessa área, com muitos problemas, com muitas críticas aos gastos desnecessários da educação sofreu, problemas com os uniformes que têm afetado as crianças, problemas aí de material didático que não serve às pessoas. Então, nós temos que colocar Bauru de novo numa posição importante na área de educação. Um outro setor é um setor de saúde pública, né? O PDT tem uma história ligada a isso, ao SUS, à defesa do SUS, e especialmente aqui em Bauru, para além dos problemas específicos de falta de leitos hospitalares, essa dor que nos traz de ver gente morrendo aí nas portas das UPAs, das UBS, né, por falta de um atendimento. Para além de tudo isso que é muito sério e nos atinge, nós temos um projeto que é pensar não a saúde, a doença instalada, mas a saúde preventiva, né? Isso nós temos uma história também aqui em Bauru, ligado ao Davi Capristano lá atrás, ligado à própria o próprio SUS, que cada vez mais vai se abrindo para esses atendimentos do médico de família, para o atendimento nas casas. E além disso, nós temos que pensar que a promoção de saúde é muito mais do que o remédio, do que a ação específica com a pessoa já doente. Nós temos que pensar como é que o esporte gera saúde, como é que as praças públicas, que programas nós podemos instalar na nossa cidade para gerar prevenção para o diabético, para o idoso, para o hipertenso, né, o sedentário. E isso vai muito além, é para fora das próprias unidades de saúde. É multiproblemas, né? Ou são multisoluções. Ô Chaydes, a gente já tem aqui alguns ouvintes participando e deixando alguns questionamentos. Por exemplo, o Wagner está falando aqui a respeito de planejamento, que é preciso planejar a nossa cidade. E ao longo do tempo, a gente já viu alguns momentos esporádicos em que se falou em planejar a cidade, já se prometeu o Instituto de Planejamento, já se fez uma série. Nós temos uma Secretaria de Planejamento que, na verdade, né, se a gente usar o termo, nós estamos falando não só nessa administração, mas em todas as outras, que fica correndo atrás do próprio rabo e não consegue discutir nem mesmo um plano diretor ou uma lei de uso e ocupação do solo. O que está previsto no seu plano para essa discussão, já que, vamos dizer assim, de maneira muito específica, essa seria a sua área? Na verdade, eu tento não ficar nela só, né? Porque essa realmente é a minha área. E, infelizmente, Bauru, desde 2009, o planejamento da cidade ficou praticamente esquecido, tá? Nós realizamos o plano diretor em 2006 a 2008, o plano foi aprovado na gestão do Tuga, que era do PDT na época, e de lá para cá o plano foi esquecido, e pior que isso, ele foi vilipendiado, ele foi modificado de uma forma ruim para a cidade, né? Basta a gente ver que áreas de mananciais, como do próprio Rio Bauru e de outros córregos, começou a ser invadido por aprovações até mesmo irregulares de loteamentos, de condomínios. Isso teve graves problemas de
insegurança jurídica em Bauru, né? Nós temos que rever isso. Nós já tínhamos, naquela época, pensado a cidade crescer para a Zona Norte, porque aquela região oferece água, tem mais condições de águas profundas, do aquífero Guarani e também de águas superficiais. Talvez a cidade não estivesse passando por tantos problemas se a gente tivesse abertos poços naquela região e mais reservatórios naquela área. Hoje os especialistas já aprovam, mostram isso. E, no entanto, tem uma infraestrutura instalada, que nós lutamos por isso, na Nações Norte e Mussa Tobias, que ainda não está ocupada, né? Nós temos uma área inteira ainda praticamente vazia, enquanto que a cidade parece que foi equivocadamente crescendo para o outro lado. Nós temos um projeto, Tiso, que ele é multidisciplinar, que é a ideia de reocupar o eixo ferroviário. Esse Y que tem a cidade, né, cortada pelo trem, ele tem, eu chamo de um colar de diamantes, de prédios e espaços ociosos hoje, né, por conta de falta de demanda e falta de ação governamental e de projetos, que nós entendemos que ele vai requalificar Bauru. Se nós pegarmos só o eixo da ferrovia e projetarmos, buscarmos recursos a nível federal, a nível estadual e também municipal, parcerias com a iniciativa privada, nós conseguimos pegar esses galpões abandonados, esses espaços, e por que não oferecer para as indústrias ou para os industriais que precisam? Por que não gerar incubadoras de empresas ou de empreendedorismo social, né, de diversas naturezas? Nós temos um prédio do IBC, que é a maior planta da cidade, não sei se vocês conhecem, né, mas são 5, 6 quadras cobertas, que eu chamo de Anhembi de Bauru. Quer dizer, é um lugar que poderia ser um local de eventos, de trabalho, de exposição, de cultura, de arte, ou seja, e ali na zona... Se ele tivesse em outra região da cidade, talvez já estivesse ocupado, viu, Chay? Exatamente, mas como está lá na zona oeste, ele tem uma função fundamental, porque vai levar desenvolvimento para uma região que não tem desenvolvimento, e já teve. Era uma região riquíssima de geração de emprego e renda quando era o IBC, né? Era de transbordo, e hoje é um prédio praticamente sem uso. Tem o CEAGESP, a gente tem o Triagem, que é um espaço absurdamente grande e que não tem uma ação concreta para ser feita. Nós temos o prédio da NOB, que está aí esquecido, abandonado. Nós temos também o prédio do INSS, nós temos o centro da cidade que tem que ser requalificado. Então, esse eixo, para nós, ele é uma espécie de colar de diamante, mas é um diamante que está enterrado hoje. Aliás, eu fui numa exposição agora que estão chamando esses prédios de fósseis urbanos, na visão artística de um artista aqui de Bauru, e que, na verdade, nós queremos revelar isso de novo para a cidade. E a cidade não vai crescer muito mais, em termos de planejamento, Bauru só vai crescer em torno de 10 a 15 mil pessoas. Então, a ação de planejamento agora deve ser o seguinte: onde nós devemos colocar essa população para requalificar a cidade? E o eixo ferroviário é um desses elementos que precisa ser requalificado. Esse crescimento que você cita de 10 a 15 mil pessoas, o grande problema é que a gente percebe que o ordenamento dele ele continua tendo a mesma ideia de expansionismo do perímetro urbano lá da época das Coabs ainda, que é esticar para regiões mais distantes do centro. Eu ouço falar em vazios urbanos em Bauru desde os anos 80, anos 90. A gente vem estudando isso desde esse período, e é uma espécie de ufanismo que a cidade tem, e que, na verdade, nós temos que mudar isso, porque não vai ter mais espaço para tanta gente, né? E estamos criando vazios, e a cidade está ficando cada vez mais cara, porque você vai espichando, é a infraestrutura, é o transporte, é o preço da passagem das pessoas para chegar nesses lugares. Então, nós temos que racionalizar e requalificar, quer dizer, colocar as coisas certas nos lugares que requalifique os bairros antigos, e gerar emprego, gerar trabalho, gerar áreas de lazer, habitação social, cultura, nesses eixos para que sirva toda a cidade, não só exatamente aqueles lugares. Chaydes, nós temos alguns problemas sérios aqui na cidade de Bauru, e você, como prefeito, como é que você enxerga esses problemas que hoje são de conhecimento de todos? Eu não vou citar aqui, posso citar até alguns, né? Mas a questão, por exemplo, da falta de água, né? A privatização da
estação de tratamento de esgoto, problema das Nações Unidas. Esses dias agora foi flagrado aí uma Kombi transportando funcionários da Secretaria de Obras sem porta, e ontem nós vimos as imagens internas da Kombi, a Kombi totalmente destruída, né? Tem a questão dos servidores públicos, né? Como é que você enxerga isso como prefeito? Todas essas questões, Marcos, nós estamos tratando no nosso plano, tá? Não sei se tem tempo para esgotar todos eles, mas eu vou pegar, por exemplo, esse caso do saneamento, né? Nossa, veja só, nós temos recursos em caixa para poder fazer a estação de tratamento há quanto tempo, né? E não está se concretizando. É muito mais um problema de gestão de obras, de gestão de como fazer, do que de falta de recursos, né? Nós fomos, desde o primeiro momento, se vocês olharem aí pela imprensa, vocês mesmos, o PDT foi o partido que, desde o primeiro momento, foi contra a privatização ou a concessão desse serviço, porque nós entendemos que o DAI teria condições de arcar com todo esse serviço se colocar as pessoas certas nos cargos certos, se nós temos um problema que está acontecendo não só no DAI, mas na prefeitura como um todo, que é os quadros técnicos estarem se esvaziando, na medida que essas pessoas estão se aposentando, não estão sendo repostos, quer dizer, cada dia mais você tem um problema de falta de gente qualificada em certos lugares, não que os que hoje estão lá não sejam, mas nós precisamos recompor essas equipes. A Secretaria de Planejamento hoje, ela tem que ter condições de fazer esses projetos todos que nós estamos falando, para ir buscar recursos em governo federal, em governo estadual, onde quer que seja. Para cada projetinho, está tendo que se contratar uma terceirizada para poder fazer, como é que fica isso? E tudo muito caro. É melhor você repor esses quadros técnicos com qualidade, com salários bem pagos, e ter equipes que sejam capazes de cumprir essas funções. E isso, inclusive, tem um papel fundamental junto à questão da FUNPREV, a questão da aposentadoria, porque na medida que você repõe, você tem gente ajudando a alimentar o sistema. Na medida que você diminui esse quadro, pesa o problema da aposentadoria para as pessoas. E eu e a Ana, nós somos pessoas que viemos do poder público. Nós somos servidores públicos, como professores, né, como a vida toda, e nós sabemos como que funciona isso. Você ter servidores contentes, com salários dignos, pelo menos, e com condições e felizes, e com diálogo, especialmente do gestor com eles, você vai ter equipes fortalecidas e entusiasmadas para poder fazer o que é necessário do poder público e para servir e humanizar o serviço para a população. Então, essa é uma grande questão que nós vamos estar tratando. Um aspecto que eu queria expor aqui também é sobre a drenagem das Nações, né? Nós achamos um equívoco que tenha colocado a drenagem dentro desse projeto, que já é equivocado o nosso modo de ver como um todo. Mas por quê? Porque a drenagem das Nações é um problema localizado nas Nações. O restante da cidade não tem nada a ver com o pagamento dessa conta, vamos dizer assim, né? Por mais que ela sirva a todo mundo. A hora que você cobrar a maneira como foi feito esse projeto, o custo dessa drenagem colocado na água, no consumo de água das pessoas, de todas as pessoas, quem vai estar pagando mais é aquele que vai gastar mais, é o pequeno comerciante, é os restaurantes, são os bares, lanchonetes, que tem que usar água o dia todo, né? Uhum. E não tem, a água da drenagem não tem a ver com a água de consumo. A água de drenagem, ela tem que ser dividida pelo tamanho do lote. Então você vê, e nessa fórmula, os grandes estacionamentos não estão pagando. Você pega estacionamentos de shopping, estacionamentos de supermercados, estacionamentos grandes da cidade, eles não vão pagar. Mas o pequeno comerciante, a casa que tem mais número de pessoas, que vão ser penalizados. E não só nessa região, vai ser em Bauru inteiro. Percentualmente, né, Charles? Até aquelas famílias que consomem menos, porque afinal de contas consomem menos, mas do ponto de vista do percentual, do peso na conta dele mensalmente, a água tem um peso maior. Muito grande. Né? Então, existem outras formas de se fazer essa drenagem. Uma delas é buscar dinheiro a fundo perdido, é fazer um projeto por etapas, né, e buscar dinheiro a fundo perdido, como é o caso do tratamento de esgoto.
Existe outra fórmula, que é você estimular que a Nações Unidas fosse verticalizada muito mais do que ela é, como Curitiba fez, o Jaime Lerner fez lá, era um urbanista também. Nós estamos mostrando que Bauru pode ser semelhante a Curitiba. A hora que você verticaliza mais ao longo das nações, você pode ter contrapartidas, né, por ter estimulado a maior verticalização da iniciativa privada, e ela mesma ajudar, em parte, a resolver o problema da drenagem. Também existe o que a gente chama de contribuição de melhorias, porque a hora que você coloca essas melhorias todas das nações, que já é um lugar valorizado, vai valorizar ainda mais. E então você pode também fazer uma distribuição no tempo de pequenas cobranças até que se esgote esse valor, daquelas pessoas que vão ser beneficiadas com a valorização imobiliária de toda a região. Então, assim, nós entendemos que esse projeto é um projeto que foi equivocado, muito superficial e sem conhecimento dessas legislações urbanísticas, que é a nossa praia, e nós vamos ter condições de contribuir com esse debate para a cidade. O Cândido Fernandes está participando conosco aqui, ele está dizendo: bom dia. Não tem nenhum candidato que pretenda transformar a linha férrea em linha férrea e estação ferroviária em estação ferroviária, ou seja, utilizar os trilhos para algo que seja... Eu acho que ele está falando em revitalização, o Cândido. Tá. Eu quero responder especificamente para o Cândido. Naquele projeto que a gente está falando do Y, requalificado, reurbanizado, a ideia de ter um trem ou um VLT de superfície, talvez, e quiçá um VLT com energia solar já, né, com alta tecnologia, com esses avanços que já existem pelo mundo, nós podemos fazer aqui, aproveitar essas estações, esses pontos realmente, para serem estações que cheguem no parque, que cheguem num equipamento como esse do Anhembi de Bauru, né, ou nas estações. Isso já faz parte do nosso plano de governo, viu, Cândido? Então, assim, você acompanhe, você veja depois, e ele pode ser compartilhado, mesmo que o trem de passageiros venha a voltar aqui, nós defendemos isso do ponto de vista estratégico, ou o trem de cargas, porque é possível você fazer o compartilhamento da linha com o trem urbano, um trem turístico na cidade, que alimente toda essa região, e Bauru se tornar esse polo de turismo regional, de emprego ao longo desse eixo também. Você citou aí o Anhembi de Bauru como sendo lá a região para cima da Vila Falcão, isso, Vila Bela ali, isso, né? E há um tempo atrás se colocou o eixo da Nações Norte como Ibirapuera de Bauru. Então, quer dizer, eu acho que nós precisamos parar de batizar essas coisas com o nome de São Paulo, porque senão depois fica parado aí no tempo, não infelizmente. Nós tivemos uma experiência de gestão, eu como secretário, eu falo que foi tão exitosa, por exemplo, as pessoas talvez não saibam, mas o Distrito 2 fomos nós que conquistamos para Bauru e fizemos. O Distrito 3, fui eu que desenhei o Distrito 3 e fizemos. Se a gente pegar a Vila Tecnológica, fui eu que desenhei a Vila Tecnológica e fizemos. O Fortunato Rocha Lima, que é o desfavelamento, nós fizemos o projeto e construímos. Então, eu quero só dizer que a questão... não é só torcida. Não é só torcida, é pegar, ter começo, meio e fim e fazer essas obras. Chaydes, nosso tempo está se esgotando, você tem aí 2 minutos para fazer um agradecimento. Fique à vontade, Chaydes. Bom, eu agradeço primeiro aqui a vocês, tá, esse espaço, né? Agradeço a todas as pessoas que me estimulou a estar nessa disputa. Agradeço a todas aquelas lideranças de bairros com quem eu trabalhei ao longo desses 37 anos pela Unesp, e tenho certeza que foi olhando a luta de vocês, olhando as carências dos bairros, que é o que mais me estimulou a estar vendo a condição da gente poder responder isso caso a gente venha a ser eleito. E também agradeço o pessoal do PDT aqui de Bauru, agradeço ao MCDR em nível nacional, ao ministro Carlos Lupe, que foi um incentivador também, que vai estar conosco nessa jornada, e, enfim, agradeço a minha esposa, Eliane, que sem ela aceitar e vestir a camisa eu não estaria aqui também, meus filhos. E você também pergunta para ela se você vai querer fazer alguma coisa? Se ela não der ordem, meu filho, em casa também. E agradeço a Deus porque esse privilégio da vida e do trabalho que a gente desenvolveu, que a gente pode hoje servir também Bauru.
São 7 horas e 55 minutos. Nós recebemos hoje aqui José Chaides, do PDT, mais um candidato a prefeito aqui na cidade de Bauru. Chaides, felicidades, sucesso, portas sempre abertas aqui. Volte mais vezes. Muito obrigado. Tá?